Pronto, então eu vou fazer uma breve apresentação, viu, professor Kleber? Depois eu passo a palavra, tá bom? Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 7º ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de águas urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, juntamente com meu colega, professor Dr. Ricardo de Aragão. Dentro do cronograma de atividades realizada nessa disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras sobre temas relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico e científico, trazer e compartilhar experiências, conectar pessoas e estimular o debate crítico e reflexivo. Neste ano, o evento conta com 7 palestras, que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas. Hoje, para finalizar o 7º CEDAW, eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença do professor Dr. Kleber Formiga, para proferir a palestra Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia, Tecnologias e Métodos. Kleber Teodomiro Martins Formiga, engenheiro civil pela Universidade Federal de Campina Grande, concluiu o mestrado em Engenharia Civil na mesma instituição em 1999, é doutor pela Escola de Engenharia Civil de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, publicou trabalhos em anais de eventos, possui capítulos de livros publicados, participou de eventos no Brasil, recebeu 2 prêmios e homenagens, atua na área de engenharia civil com ênfase em hidráulica. Em suas atividades profissionais, integrou com 23 colaboradores em coautoria de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artística cultural são otimização, modelos hidrológicos, sistemas de distribuição de água, disponibilidade hídrica, programação não linear, redes malhadas, recursos hídricos, adutora, adução e aproveitamento integrado de recursos hídricos. Após a exposição do palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicitamos que, durante a apresentação, todos os ouvintes mantenham os vídeos e áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e vídeos serão liberados. Então, gostaria de agradecer ao professor Kleber por ter aceito nosso convite, assim como todos e todas que estão aqui presentes. Professor, passo a palavra. Boa noite a todos, né? Bom dia para mim, eu estou aqui em Melbourne, na Austrália, então o nosso fuso é mais estranho, então já estou no dia de amanhã, então no dia de amanhã estou aqui. É um prazer estar aqui, ser convidado. Ricardo me convidou, foi em fevereiro para março. Aí eu falei, ok, isso é um prazer estar contribuindo aí. Passei 9 anos na UFCG, então fiquei na época era o FPB, fiquei na Federal de Campina de 92, quando entrei na graduação, até 2001, quando eu terminei em 99, mas trabalhei 2 anos na Tecel com o Sérgio. Então, assim... Uma curiosidade, professor, o senhor é paraibano mesmo? Sou paraibano de Pombal. Ah, que bom. Sou vizinho de Suzana. Suzana é de Patos, eu sou de Pombal. Então, isso mesmo. Pombal, saí de Pombal com 15 para fazer, para ir para Campina para fazer o restante do ensino médio. Estou em Goiânia desde 2005, então já tem 20 anos que eu terminei o doutorado, entrei já na universidade,
trabalhei ainda 2 anos na ANA, em Brasília, então saí de Campinas, fui para São Carlos, fiquei em São Carlos 2 anos e pouco, aí passei no concurso da ANA, fiquei fazendo doutorado, trabalhei na ANA, aí saí da ANA e fui para a Federal de Goiás. Então, estou lá desde então, já fiz um pós-doc na Holanda em 2013, estou agora no segundo em Melbourne. Então, assim... Só tem que atualizar o currículo, então, né? Aí tem muita coisa nova. Tem. Não sabia não que estava do outro lado do mundo aí conversando com a gente, não. Essa é uma das vantagens do online, né? A desvantagem é que você não vai, mas a vantagem é essa, você faz reunião estando no outro lado do mundo. Então, em tempo real. Então, isso é uma coisa boa e é uma das coisas boas da tecnologia. Então, estou em Goiânia desde 2005 e estou trabalhando mais ultimamente com drenagem urbana. Ultimamente, assim, nos últimos 15 anos. Então a gente trabalhou no MAPLU, teve um projeto da FINEP MAPLU, depois teve nós coordenamos, que era um da FINEP de bacias representativas, e agora nós estamos coordenando o Plano Diretor de Drenagem de Goiânia. Então, eu tenho feito uma apresentação parecida no ENAU, mas esse aqui tem umas diferençazinhas, porque como a gente tem mais tempo, pode conversar até 3 horas, né, Ricardo Aragão? Então, os alunos... Então, fica mais tranquilo. Vou colocar aqui a apresentação. Então, nós coordenamos o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia, um projeto para a Prefeitura. Então, nós começamos ele em 2023, vamos fazer 2 anos agora, no final de maio, faz 2 anos do início do projeto. A gente iniciou mesmo em agosto, mas temos aí quase 2 anos de projeto. Então, Goiânia, para quem não conhece, é uma cidade grande, então tem quase 1,5 milhão de habitantes, passou Recife já, então já é bem grande. A metropolitana talvez seja um pouquinho menor do que Recife, mas a metropolitana de Goiânia já está quase com 3 milhões, não, está com 2 milhões e pouco, porque só Aparecida tem 600 mil. Então já é uma cidade grande, é nova para os padrões, então era de 33, foi uma cidade teoricamente planejada, então tem concepção, então foi uma cidade que como várias cidades mais novas no Brasil, essas capitais, tipo Campo Grande, Belo Horizonte e Brasília, foram planejadas para serem capitais. Só que os planejamentos da época eram feitos de modo, vamos dizer, bem mais conservadores. Tipo, foi estipulado que Goiânia teria 50 mil habitantes. Então, hoje está com uma população muito maior do que isso, tá? Com 1,5 milhão. E isso implica que o seu planejamento, às vezes, não dá muito certo. Ok? Aqui está a cidade de Goiânia. Ela tem uma área de 490 quilômetros quadrados hoje, se não me engano. Daqui a pouco eu vejo isso, o Alzheimer pega. E nós dividimos ela aqui em... Pega meu livro. Nós dividimos a cidade em 13 bacias. Então, nós temos 13 bacias. Tem essa parte aqui que é muito adensada. Então, essa parte aqui é a região mais adensada de Goiânia. Aqui embaixo, você vê que também tem muito adensada. Isso aqui é a Aparecida de Goiânia. Então, outra cidade. Para cá, você tem Trindade. E para cá, você tem Senador Canedo. Então, são essas 4. Tá. Aí aqui está a Goianeira. Então, isso aqui tende a ser um eixo de crescimento. Você tem um crescimento forte aqui nessa região que não está aparecendo, que é Trindade. E Aparecida já parou. Você vê que toda a região de Aparecida já conurbou com Goiânia. Então, já está totalmente junto aqui, e essa região aqui também vai ficar, que vai ser Senador Canedo. Então, isso aqui também está tendo uma fase de crescimento muito grande. Dentro disso, Goiânia abastecida do ponto de vista hidrológico. Goiânia tem um rio que passa ela, que é o Meia Ponte, ele passa aqui, ele corta Goiânia, e todos os córregos caem no Meia Ponte. Do ponto de vista hidrológico, nós só temos
temos duas contribuições. A primeira contribuição aqui no Capivara, você tem uma bacia que nasce no outro município e vai chegando aqui em Goiânia. Temos uma bacia aqui de São Domingos, que nasce aqui nessa região, mas o resto, ela é meio que estanque. Então, o divisor é mais ou menos o limite do município. A outra bacia que não é tão estanque é aqui do João Leite. Aqui tem essa região aqui, ó. Isso aqui é um reservatório de abastecimento da cidade, 150 milhões de metros cúbicos, dá 150 hectômetros, que é responsável por abastecer uma parte, o resto vem pelo Meia Ponte. Então, Goiânia é abastecida por duas fontes. Uma é o Meia Ponte, que é rio a fio d'água, e outra, isso aqui era fio d'água também, mas foi feito um reservatório para complementar o abastecimento, porque estava tendo alguns problemas. A cidade cresce demais, você vai precisar de água. Então, pois bem, essa é a nossa cidade. Eu vou misturar um pouquinho aqui diagnóstico e prognóstico, porque a intenção como o tema é tecnologias e métodos, a gente vai tentar mostrar o que nós fizemos de novo, digamos assim, do ponto de vista de engenharia, de certo modo. Não é o estado da arte, mas uma parte boa do que a gente consegue. Quando você vai colocar isso em prática, algumas coisas são meio inovadoras, então nós aplicamos isso. Então, uma das coisas que tínhamos era o cenário de expansão. Então, para fazer o prognóstico, nós precisamos avaliar como seria a Goiânia para frente. Então, foi feito um primeiro cenário e apresentado. Aí o pessoal, não vai crescer assim não, porque isso aqui é feito como? Isso aqui é feito, joga lá nos IAs, você pega como era que a cidade estava crescendo, pega vários mapas de crescimento, e a partir desse crescimento você vai vendo onde vai sendo onde seria esse eixo, certo? Foi feita essa primeira simulação, e apresentamos para a prefeitura, o pessoal do setor imobiliário, construção, AMA, etc. AMA é a Agência do Meio Ambiente. E eles falaram, eu acho que não vai ser isso não, pessoal. Não, isso aí, porque Goiânia teve estagnada, o pessoal falou, são informações que não entram em modelo, desde 2010 até 2020 e pouco, estava parada porque estava questões de plano diretor, legislação, questão econômica, e agora saiu um monte de empreendimento. Isso aí precisaria ser considerado. Então, nós refizemos, isso aqui quem fez foi o professor Nilson, então tem muitas pessoas envolvidas, tem mais de 60 pessoas envolvidas nesse plano. Então, o professor Nilson fez isso, e ele tinha considerado inicialmente esses itens de atividade, distância, limite do município, etc., e foram acrescentados dois tipos. Ou um instrumento que foi instituído na cidade, que chama-se área de outorga onerosa, em que você pode pegar uma área que não estaria no perímetro urbano, desde que pagasse para a prefeitura. Então, entra esse setor aqui, área outorga onerosa, e os novos loteamentos. Com isso, refizemos, e ficou bem maior. Então, a Goiânia saiu de uma área de 423 para 483 quilômetros quadrados, que vamos dizer assim, eu acho que é bem mais otimista do ponto de vista de crescimento do que deve ocorrer. Mas, do ponto de vista de drenagem, quando a gente pensa em que tem que considerar o pior cenário possível, um dos modos da engenharia, então isso aqui seria um cenário mais pessimista do ponto de vista de drenagem, mais otimista do ponto de vista de crescimento. Então, isso aí já considerou todas as partes de possível crescimento, porque as outorgas onerosas já foram consideradas como praticamente todas ocupadas, que são essas áreas mais vermelhas aqui, que são bem maiores. Então, isso aí é o nosso cenário futuro. Dentro do plano, um dos itens que tivemos era a questão da microdrenagem. Então, a microdrenagem, ela precisa ser
considerada, ou precisou ser levantada. Por quê? Porque nós tínhamos, isso aqui é uma carta original de Goiânia, nós tínhamos dentro da CEINFRA, o pessoal mapeou, vamos dizer assim, por conta própria, os técnicos decidiram mapear por conta própria a drenagem de Goiânia. Então, foram lá, abriram boca de lobo, ou posto de visita, olhava quem era o diâmetro, etc., porque a boa parte das cartas, projetos originais, você perde, e o as-built é outra coisa que você não existe. Então, se você pega aí a partir de até os anos 2000, você tem que muita coisa era totalmente digital não, totalmente analógica. Isso aqui é o símbolo do que temos analógico. E o planejamento era, de certo modo, feito em cima das cartas. Isso você perde tempo, porque estou precisando do setor tal, vai lá, onde é que está? Procurar, está com um acha, está com fulano, aí de repente alguém pegou tal, e vai achar algum tempo depois. Isso você tem questão de produtividade e também você tem um conhecimento maior, porque as cartas são únicas, né? Então você tem uma, aí tem outra, e tem outra, tem outra, você precisa, às vezes, juntar para ver como é que está a situação. Então, vocês são novos, não devem ter visto, mas antigamente a gente trabalhava com papel, então precisava juntar mapa para delimitar bacia, juntava 2 mapinhas lá, e os mapas não batem, né? Vocês devem ter feito o geo aí, então você tem que fazer uma interpolaçãozinha, pegava 2 mapas, 3 mapas para colocar um papelzinho em cima e delimitar. Então, tecnologia dos anos 90 ou 70 aí, que a gente tem. Mas estava nesse modo e a gente precisou digitalizar. Então, nós digitalizamos tudo, basicamente, e encontramos aí, aqui temos a parte de PV, boca de lobo, e isso aqui é o lançamento. O lançamento é importante dentro do nosso processo porque é fonte de erosão, a gente vai ver depois. Aqui está um QR Code para vocês acessarem, é aberto o nosso levantamento. Tem 1.641 dutos, 975 estruturas de lançamento, certo? Então, bocas de lobo avaliadas 54 mil. Aqui tem menos do que realmente existe, porque tem muita área de condomínio fechado, e condomínio fechado nós não fizemos, porque, digamos assim, não faz parte da infraestrutura mais, faz parte da infraestrutura urbana, mas é uma infraestrutura urbana particular. Quem faz a manutenção e etc. São os próprios condomínios. Então, esse aqui não entrou nessa parte. Então, temos áreas aqui de condomínio que ficam, alguns vazios aí, são condomínios fechados. Aqui nós temos algumas situações. Então, daquelas regiões bem adensadas, nós temos aqui a região da bacia do Cascavel, algo importante aqui do Goiânia, uma ocupação muito alta, então você vai ter um CN aqui em torno de quase 90, CN 90 é muito bravo, digamos assim. Então, você vai ter aqui nós temos uma rede de microdrenagem, você vai ver que essa região aqui, ó, aqui está bem denso, e essa região não está tão densa. Então, o que é que ocorre? No planejamento anterior, lá nos anos 70, 80, quando estava ocupando, o pessoal foi fazer as redes e não estava ocupando todas as ruas. Então, o que é que isso provoca? Aqui nós temos um zoom de uma questão de drenagem. Então, aqui você tem, essa rua tem drenagem, essa rua não tem. Essa rua tem drenagem, essa rua não tem. E aqui você vê, tem até 2 ruas sem drenagem, etc. E aqui estava tendo muita inundação, não do córrego. O córrego não estava extravasando, porque quando a gente olhar, tem inundação aqui, mas o córrego está lá embaixo. Então, o córrego aqui é bem encaixado, então não tinha condição de subir para cá. Então, de onde era que estava vindo? A região sem drenagem, certo? Então, esse é um problema, o pessoal às vezes colocou, para tentar mitigar, colocou aqui aqueles grelhas na rua toda, com base de trilho, para ver se capta toda a água, mas se consegue captar a água da rua. Então, a rua que não tem drenagem não tem solução para isso. Não adianta, você vai ver que está muito denso, não tem muito espaço para você fazer armazenamento local, mesmo se você tiver, você vai ter em alguns pontos apenas, e não é solução para armazenamento, não é solução para tempos de retornos maiores. Então, você consegue para um PR de 2 anos, 5 anos por aí.
Então, como nós fizemos o projeto para 10 anos, então tendo retornos maiores, o armazenamento perde bem a eficiência. Então, não tem muito o que fazer, então aqui, literalmente, você tem que fazer redrenagem, certo? E otimizar o que tem. Então, o que seria otimizar o que tem? Porque outra região que nós temos em Goiânia, que é uma região mais nobre, seria um dos bairros mais nobres de Goiânia, onde fica edifícios mais caros, etc. E você tem aqui uma densidade de drenagem muito boa. Só que aqui nessa região de baixo, tem inundação direta, certo? Se vocês puxarem jet ski na rua de Goiânia, então é nessa região daqui. O pessoal estava uma cheia muito grande, o pessoal para, vamos dizer, sair em Instagram, ou meme, ou zonar, ficou lá andando de jet ski aqui nesse local. Aí, qual o problema daqui? É a drenagem? A redrenagem? Não. O problema é uma coisa comum que a gente tem no Brasil, que é boca de lobo. Então, aqui tem uma região de condomínio que a boca de lobo é padrão, você vai ver que a rua tem caimento, tem uma sarjeta com outra inclinação, e a boca é enorme. Está vendo o tamanho da boca? Não que ela é enorme, mas ela tem um caimento para dentro dela. Você tem que direcionar a água para dentro da boca de lobo, certo? Isso aqui é a boca de lobo nessa rua. Essa rua aqui que tem uma cheia. Você vê que a boca de lobo está bem mais... Está meio que afogada pelo asfalto. Por quê? Porque antes você fazia muito o recapeamento, e você vai só colocando camadas de asfalto uma em cima da outra. Nesses últimos que a prefeitura fez, não foi feito assim. Então, eles fizeram remove e põe de novo, mas você tem ainda um resquício aí muito grande de asfalto cobrindo. Então, a boca de lobo, ela meio que foi afogada, se você for pensar assim. Então, a água não vai entrar o que ia, e mesmo que estivesse bonitinho, boa parte, eu digo assim, 98% das bocas de lobo do Brasil estão mal dimensionadas, certo? Por quê? Porque você precisa determinar a vazão que chega, e a vazão não entra por decreto. E dimensionada é a questão de quanto é que chega, e outra, a questão de quanto você vai ter de água da construção. Então, você precisa fazer a construção dela de modo a direcionar água para ela. Certo? Então, esse é um problema que nós temos comum em Goiânia, como um todo, principalmente nas áreas mais antigas, porque você vai ter recapeamentos constantes, embora agora não foi feito assim, você vê pelo histórico aqui da boca que tem problemas. Tudo bem? Tivemos que fazer um levantamento topográfico extensivo na cidade. Se eu não me engano, 480 quilômetros de córregos foram levantados. Então, inicialmente, a ideia era a gente usar drone, então, drone de foto. Então, a gente ter feito um doutorado, então, doutorado se aplica para a prática, da Camila, que está a Camila, pegando ponto de GPS, e esse aqui quem entrou foi a Tati. Aqui, e na pesquisa, você tinha, a gente consegue, com um monte de fotinho, fazer um modelo digital terreno. Eu digo, legal. Só que, quando a gente começou a ver na prática, para a área muito grande, não deu. Dentro do processo, existia também uma solicitação de fotogrametria. Então, nós fizemos a fotogrametria, e para a fotogrametria nós precisamos de travar as imagens, nós precisamos fixar as imagens. Então, para isso, colocamos aí mais de 12 mil pontinhos, em que isso aqui era usado, você espalhou pela cidade toda, usados para amarrar as imagens, e fizemos esse levantamento com o drone. Então, isso aí era a parte de fotogrametria. Então, nós fizemos fotos e fizemos também um modelo digital terreno com ela, só que não ficou tão boa. Mas a foto precisava... Esse aqui foram 123 mil imagens, então tem vários teras e teras e teras de informação.
dentro do nosso processo, nós precisamos aqui, você vê que cada imagem tem, ou nas imagens você vai ter esses pontos de amarração que foram coletados anteriormente, e com essa imagem a gente conseguiu até fazer um modelo de terreno, só que quando foi para a prática não deu muito certo. A cidade já tinha LiDAR, então nós já tínhamos dentro da cidade um levantamento de LiDAR, que também fomos usar, não deu muito certo. Então, a ideia também, já no início do plano, era fazer um levantamento de LiDAR de alta resolução e também empregando drone. Então, nós usamos 2 tipos de LiDAR, um foi bem mais, foi um DJI L1, e fizemos um levantamento. Esse aqui é um levantamento isso aqui é imagem de LiDAR, não é imagem de foto. Então, isso aqui dá para você ver literalmente como seria o córrego. Então, você tem uma resolução absurda do canal, e isso permite o quê? Permite você identificar com muita precisão como seria a inundação, quais pontos de inundação, e como é que isso e como as medidas que você vai tomar seriam eficazes ou não, como essas medidas reduziriam a cheia quantitativamente, certo? Então, nós trabalhamos muito quantitativo. Então, você tem a quantidade de cheia, você tem o que você vai ter de medidas para mitigar, e se essas medidas que estão mitigando vai reduzir quantitativamente o seu processo. Tudo bem? Então, nós conseguimos fazer isso para a cidade toda. Um dos desafios que nós temos é a vegetação. Então, Goiânia, nesse aspecto, você tem os córregos, boa parte dos córregos tem, embora tenham processos erosivos, você tem um nível de preservação bom. Então, comparado com algumas outras cidades do estado, como Anápolis, por exemplo, Anápolis está com problemas de erosões muito maiores do que Goiânia, proporcionalmente, mas nós temos os córregos com muitas árvores, vários deles. Então, como é que você faz isso? Então, nós precisamos fazer um processamento para tirar vegetação e solo. Então, o que é terreno e o que é vegetação e o que é prédio, o que é etc. Para, a partir daí, nós termos um modelo mais condizente com o nosso córrego. Então, para isso, nós fizemos esse processamento, das imagens de LiDAR. Esse aqui é o modelo digital. Nós temos um modelo digital anterior, isso aqui tem da cidade toda de Goiânia. Isso foi feito pela prefeitura com avião voando, tal, com LiDAR, tecnologia alta, tal. Então, esse aqui tinha 6 pontos por metro quadrado, se eu não me engano. Era 6 ou era 12 pontos por metro quadrado. E o nosso, a gente só faz do córrego, mas a nossa densidade é bem maior. Nós não temos essa quantidade, porque dentro do processamento você vai ter nós vamos ter uma quantidade que vai variar. Se você está logo embaixo onde o drone passa, você tem mais pontos. Se você está mais afastado, você tem menos pontos. Nós pegamos esses pontos, que era bem maior, e colocamos uma resolução aí de 10 centímetros. Se eu não me engano, foram 10 centímetros, foram 5 centímetros. Então, 5 centímetros você vai ter, se for 10, você vai ter 100 pontos por metro quadrado. Aqui você vai ter 5 centímetros, você vai ter 5, 20 vezes 20, 400 pontos por metro quadrado. Então, você vai ter uma resolução nesse aspecto bem maior. O que é que isso implica? Que nós temos um zoom, uma região, ali lá no Cascavel, você vê aqui um LiDAR original, da cidade toda, e o que a gente fez, você vê aqui o canal, você vê a ponte, literalmente, você consegue ver ponte. Se a ponte estiver mais alta, você consegue ver a estrutura de cima e de baixo, e ver efetivamente todos os processos. Isso aqui já é considerando que aqui nós temos uma região de imagem. De árvores. Veja, aqui tem uma região de árvore, basicamente a plana, porque eu acho que no software de processamento, onde isso aqui é árvore zero, enquanto que aqui nós conseguimos, não fica perfeito, se você for ver, mas fica bem mais condizente, certo? Então aqui você tem um canalzinho. Vou andar um pouquinho mais rápido agora. Nós temos o plano para funcionar, ele precisa estar bem integrado com a sociedade.
certo? Então, como é que você integra isso? Sociedade é tanto a prefeitura, os órgãos de gestão, os órgãos de controle, a AR, que é vamos dizer, a responsável pela drenagem Goiânia, que é a financiadora do plano, tem que agradecer a ele, e os órgãos de controle, e nós temos a parte ambiental, tem a parte que não é da prefeitura de construção, tem a parte da sociedade civil, as ONGs, etc. CREA. E isso, você precisa disponibilizar essa informação do plano, que você vai ter aí milhares de páginas, de modo mais fácil. Então, nós tivemos alguns softwares que nós desenvolvemos ao longo deste trabalho. Temos aqui, em Goiânia, foi detectados 99 pontos de alagamento, eu acho que isso é 2021. Em 2024, nós já tínhamos 120. Aumenta o alagamento? Não aumenta a informação. Então, a partir do momento que você tem informação, então essa informação nós coletamos como? Instagram, o relatório de defesa civil, mas Instagram é muito importante, jornal e etc. Então, isso aí é feito uma atualização contínua, tem os sites que você vai fazendo essa atualização e vai identificando. Vai identificando se o ponto repete, se o ponto não repete, se são novos, se são velhos. Então, se o ponto tem problemas de alagamento, sempre você vai ter. Então, pode ser uma coisa mais, como é que a gente chama? Pontual. O que seria pontual? Daquela chuva lá de 10 anos, naquele local, não vai ter rede normalmente que aguente. Então, beleza. A outra questão é você ver que está ocorrendo quase todo ano. Se está ocorrendo quase todo ano, naquilo ali tem um problema, certo? Então, isso aí você consegue diferenciar o que seria uma coisa ocasional de uma coisa que tem problemas. Só um adendo. Dentro do plano, nós trabalhamos já com uma equação de IDF nova. Então, antigamente, quando a gente fazia graduação, mestrado, ou até doutorado, lá para os anos 2000, início dos anos 2000, nós tínhamos uma quantidade de informação relativamente pequena, principalmente de pluviógrafo. Hoje em dia, quando você tem esses pluviógrafos do CEMADEM, você já tem pluviógrafos de órgãos do governo do estado, que já consegue fazer esse monitoramento aí em Campina Grande. Do lado do laboratório de hidráulica ficava o laboratório de metrologia, que era esqueci o nome. Mas tudo bem. Antigamente você não tinha tanto dado. Hoje em dia você tem. Aí uma das coisas que ocorre, por incrível, é o seguinte: dá chuvas e você fica na curiosidade de saber quanto chover, certo? Aí depois você vai olhar, coloca na equação de IDF e vê qual é o tempo de retorno. Tipo, ano passado, nesse ano, deu pelo menos 4 chuvas de 50 anos em Goiânia. Certo? Aí você vai pensar, poxa, tem alguma coisa errada com a sua IDF. Por quê? Como é que você dá 4 chuvas de 50 anos num ano só? Dá, como é possível, postos diferentes. Certo? Então você chove num ponto, como a nossa chuva é muito convectiva, então chove num ponto, 50 anos, no outro não está chovendo menos. Aí no outro dá uma chuva, no outro ponto dá uma chuva, e você vai tendo esses aspectos aí que são pontuais, de precipitações muito altas, que não são tão previsíveis, ou são previsíveis, né? a gente prevê, mas que vão ocorrer direto. Então, é uma das coisas que você tem que pensar e já conversar com a população, já ir colocando, é que fez o plano, não vai resolver todos os problemas de cheia, você vai resolver boa parte deles, certo? Os mais corriqueiros, que a chuva de um ponto de alagamento que tem alagamentos 4 vezes por ano. Então, isso aí não tem tempo de retorno que dê jeito, né? Mas vão ter ainda chuvas muito extremas que vai ter problema. Isso vai ocorrer em Goiânia, vai ocorrer em Campina Grande, lá na Pedregal, né? Era ali na Prata que tem uma ladeira muito grande ali, que tem uma comunidade que morava ali atrás e tinha um problema de alagamento lá. Vai ocorrer lá em Berlim, você pega em Amsterdã, vai pegar cidades bem estruturadas,
e você vai ter problema. Por que você vai ter problema? Porque, de repente, dá uma chuva de 50 anos e as cidades não estão preparadas para isso. Você assume que vai ter esse problema. O que você não pode ter de certo modo, mortes e prejuízos exagerados. Outro ponto que nós fizemos também, levantamentos, e temos isso mapeado, é o de erosões. Então, tudo isso foi agregado num software chamado Mapper. Então, isso aqui, pegamos pontos de alagamento, ponto de erosão, e isso aqui fica disponibilizado para a população, para os gestores, etc. Então, aqui você vai conseguir ver um ponto, você tem um ponto, a fonte de notícia, onde tem um relato em 2021, 2023, 2001, teve obra feita e tal, você verifica se, de repente, o que foi feito, qual é o problema, e a fonte da informação. Aqui, Mais Goiás é um site de notícias no Instagram de Goiânia. Tudo bem? Erosões é a mesma coisa, então nós temos um levantamento de erosão original, e fizemos agora uma complementação. Então nós levantamos todas as erosões, esse aqui, um levantamento anterior foi 2006, 2002, e fizemos agora uma complementação dessas erosões. Por fim, chegamos agora na hidráulica e hidrologia. Então, para a hidrologia, nós aplicamos um modelo simples, relativamente simples, que foi o SS, um SS com triangular unitário. Quem fez isso foi o professor Raviel. Então, de vez em quando você esquece o nome de algumas pessoas, mas basicamente eu não fiz nada, se você for pensar, certo? Então, cada parte dessa é uma pessoa. Isso aqui quem fez foi o professor Tiago, a parte desse mapa, levantamentos, etc., o professor João e a professora Elaine coordenaram, né? Teve o professor Hugo e o Wellington também, toda aquela parte de levantamento com Laida, etc. E eu fiquei só aqui, mais coordenando. Então, deixa eu ver se estou esquecendo alguém. Tem a Jussana também. Camila, Tatiana, então tem um monte de gente. Depois eu falo. O nosso modelo, nós temos aplicamos o o SS, mas a gente precisava de uma calibração. Então, nós vimos, vocês estão vendo aí nas hidrologias da vida, que você precisa calibrar o modelo. Então, o seu modelo precisa estar ajustado. Nós ajustamos o modelo a partir de uns dados de mestrado que nós tínhamos, da mestrado acho que foi da Tatiana, foi da Ana. Então, nós temos uns dados de mestrado, da Tatiana para o Cascavel e da Ana no Botafogo. Nós temos os dados de vazão e de chuva, tal, para essa época, e ajustamos o modelo, e um dos pontos que pega muito é o tempo de concentração, certo? Então, a gente usa muito a fórmula tempo de concentração, e basicamente está bem errado. Por quê? Então, isso aqui seria as estimativas de vazões com o tempo de concentração usando o Kirpich da vida. Kirpich, isso aqui a gente empregou o Kirpich modificado. Quando você vem que é uma das recomendações do DENIT, quando nós recalculamos o tempo de concentração com base em quê? Com base em velocidade de escoamento. Então, nós temos o canal, temos a vazão, o canal está dentro do modelo, o modelo é o REC-RAIS, e com isso aí você vai ter velocidade trecho a trecho. Então, tem um trecho, você vai dividir isso aí, velocidade trecho a trecho, tendo a velocidade, tendo o comprimento, você tem o tempo de percurso. Então, todos os tempos de percurso foram calculados desse jeito. Por quê? É recomendação. Recomendação do FWA, que é o Manual de Drenagem dos Estados Unidos, do próprio SS. O SS tem uma equaçãozinha de tempo de concentração, mas ele não recomenda mais, ele recomenda você calcular efetivamente. Então, nós fizemos isso, e com esse cálculo desse tempo de concentração, fizemos e bateu em cima. Então, quem ajustou isso aqui foi basicamente o tempo de concentração. O CN foi mais padrão, mas o tempo de concentração foi o que fez bater. E o tempo de concentração é o processo que a gente calculou, certo? Então, isso aí foi um resguardo que a gente tem, porque as vazões ficaram muito altas.
Então, quando nós olhamos, as vazões ficaram bem altas. Poxa, será que está certo? Você fica naquela estamos exagerando? Não, isso aqui é o padrão. Então, fizemos simulações de todos os córregos. O Cascavel tem alguns pontos, daqui a pouco nós vamos entrar de novo nele. E locais que não tínhamos, nós conseguimos avaliar por mancha de inundação. Então, você tem um ponto aqui, o córrego está ali, você vê mais ou menos onde é que tinha, vê quanto é que o modelo deu. O modelo bateu, tal, então aqui está ok. Então, como tem muito conhecimento, vamos dizer, conhecimento social, então o pessoal da prefeitura fez umas simulações, poxa, a água não chega aqui, a água chega aqui. Fomos olhar o que era que estava errado. Opa, está errado mesmo, tal. Então, vai fazendo os ajustes. Por quê? Porque o modelo tem que ser representativo. Isso ocorreu muito mais quando a gente estava trabalhando com aquele LiDAR anterior. Com esse LiDAR, basicamente, tudo bateu. Certo? No LiDAR anterior, estava dando muita informação, muito falso positivo e falso negativo também. Então, estava tendo muito problema. Com esse aqui, nós conseguimos ter uma precisão muito boa e com confiabilidade do dado alta. Então, isso é importante para ter uma boa receptividade do plano, porque senão você vai criar uma coisa estranha. Tudo bem? Para terminar, não sei se está no tempo. Tá. Nós temos alguns pontos. Nós isso aqui já fizemos no prognóstico, já apresentamos. E isso aqui seria um ponto de alagamento. Aqui tem uma rua e aqui é o ponto de alagamento. Você vê que literalmente o córrego passando por cima da ponte. Aqui tem outro ponto de alagamento, você vê também essas regiões aqui mais sensíveis, digamos assim, mais midiáticas. E para a solução, qual foi o que nós adotamos? Então, nós partimos de um pressuposto que não deveria ter mais crescimento para qualquer novo empreendimento. A gente fez um projeto de lei que está em aprovação pela Câmara de Vereadores, então, desde o ano passado nós já estávamos discutindo sobre isso, que um dos pontos não pode ter um crescimento, podemos ter mais crescimento muito grande do escoamento, certo? Então, como é que isso é feito? A nossa proposição foi que toda precipitação ou todo escoamento gerado com tempo de retorno de 2 anos, é baixinho, numa residência tem que ser segurado. Então, você tem que conseguir segurar, manter o escoamento ou a precipitação ou o excesso de precipitação dentro do seu lote para um TR de 2 anos, certo? Isso como é que você vai computar? Se você tiver uma área, Goiânia tem aquelas brechas da lei que você pode até, embora diga que você tem que ter 30% de área permeabilizada, permeável, o pessoal faz até 95%, 99%, ou 100%, porque faz algumas coisinhas assim. Então, ok, tu quer impermeabilizar 100%, a legislação está ok, tá permitindo? Tá. Então, você vai ter que fazer armazenamentos muito grandes, certo? Então, se você tem mais área permeável, você vai ter menos armazenamento. E essa questão do armazenamento vai ser compulsória para novos empreendimentos, optativa para antigos, mas a partir daí você vai começar a mudar um pouquinho de política, ou um pouquinho do entendimento das pessoas. Por quê? Porque saneamento é um serviço e drenagem faz parte do saneamento. E é um serviço. Então, hoje ele vai ser regulado, ou ele é regulado pela AR, e um problema que você tem é que quem regula e quem executa faz parte do mesmo órgão. Então, a CENFRA, que quem executa faz as obras de saneamento, e quem dá manutenção, quem faz toda a gestão do sistema, é um órgão da prefeitura, e a AR também é um órgão da prefeitura, um pouco mais independente, mas é um órgão da prefeitura. E dentro desse aspecto, fica um pouco difícil de você entender, você enquanto cidadão, que aquela água que está provocando a cheia é provocada por você. Então, as pessoas não têm muita noção disso. A gente tem essa noção, mas as pessoas não têm noção. Então, aquela cheia dali é culpa da prefeitura. Então, a culpa não é da prefeitura, é sua. Então, aquela água
brotou lá do Paço Municipal, brotou do seu terreno, certo? Uma parte do seu terreno contribuiu, do seu vizinho, do outro vizinho. Então, isso aí somos nós que fazemos. Então, isso vai ter um custo de fazer, então, nós temos que democratizar, ou temos que pulverizar esse custo para as pessoas que estão provocando. Então, se eu tenho uma área que tem 50% de área permeável, fiz tudo bonitinho lá, eu estou pagando a mesma coisa do vizinho que impermeabilizou tudo, cimentou o quintal, certo? Então, a gente precisa, de certo modo, trazer um pouquinho da necessidade de entender isso como serviço, entender drenagem como serviço é essencial. Por quê? Porque, a partir daí, você vai ter uma noção de que, da mesma forma que a gente tem campanhas de economia de energia, campanhas de economia de água, fecha a torneira, tal. Então, isso aí você vai economizar, por questão do rio, vai economizar também na sua conta. A conta de água tende a ficar bem cara. Então, vou usar menos água, porque se eu usar muita água, eu vou pagar mais, certo? Drenagem tem que ser parecido, certo? Então, tem que ter uma forma de incentivar as pessoas a não produzirem tanta água. Então, esse é um dos motos do prognóstico. Mas, também dentro do prognóstico, uma dos pontos que a gente partiu foi que não vamos aumentar pontes, em princípio, só em último caso. Por quê? Porque toda vez que você aumenta, você tira um alagamento e você vai jogar no outro. Você tem aquela ponte lá que está alagando, esse ponto aqui. Aqui está alagando, vamos aumentar aqui e tal, e passar. Então, o que você tem de retenção a montante aqui, você vai ter jogar para uma próxima ponte. Aqui é bem claro isso. Você vê o córrego aqui, você tem uma retenção aqui nessa área, e você tem o córrego passando para esse lado de cá, certo? Então, aqui está tendo um armazenamento. Se você faz uma obra que retira esse armazenamento daqui, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento na cheia do próximo ponto, arrumou lá, você vai para o outro, e assim sucessivamente. Então, a ideia seria sempre fazer armazenamentos, em princípio. Então, foram propostos vários armazenamentos aqui dentro do local, então identificamos pontos onde seria mais ou menos feito, fizemos uma estimativa de custo e refizemos as simulações e reduziu as cheias, certo? Botafogo é outra bacia, é um pouquinho mais complicada. Cascavel a gente conseguiria resolver com armazenamento. Botafogo tem coisas mais complicadas aqui. Então, você tem... esse ponto aqui, não tem jeito. Aqui tem um tubinho de 1 metro. Então, aqui pode colocar o armazenamento do mundo, aqui você vai ter que refazer essa ponte. Não é uma pontezinha pequena, certo? E temos vários pontos que nós temos cheias. Então, tem uma cheia aqui, que é bem característica, toda hora está no Instagram. Essa aqui é bem famosa, que é uma cheia que tem lá no Botafogo. E tem outra cheia aqui no no Zoológico. Então, aqui no Zoológico, de vez em quando passam uns pedalinhos, no Zoológico tem uns pedalinhos aqui para o pessoal andar, de vez em quando passam uns pedalinhos aqui por cima de uma avenida principal de Goiânia, que é a Anhanguera. Tudo bem? Soluções, então nós propusemos pontos de armazenamento, então tem um ponto bem principal aqui, nessa região, que deu até uns desmoronamentos da região do canal, então teve um problema de erosão aqui do canal forte, e fizemos alguns armazenamentos pontuais no Botafogo, mas o Botafogo não seria só isso, então nós temos um problema, aqui, que esse é um trecho novo de canal. Então, tem um trecho novo de canal, quando foi fazer o canal está vindo lá para cá, então aqui você vê um canal normal, começa a ter uma escada. E no canal, nós temos uma região aqui que inunda, logo depois. Então, qual o problema dali? Então, você vai ver que nós temos problemas brotando por todos os lados e a gente tem que usar a engenharia, né? E a culpa também é da engenharia. A engenharia é bem culpada nos processos. O que você tem? Aquele trecho, aqui é uma escada, e você tem uma descida aqui do canal, certo? Aqui você tem uma descida do canal. Qual o problema? O canal,
você vai ver, ele está aqui nesse nível, nessa cota. Então, está aqui nessa cota, certo? Você vai ver que está nessa cota e o ponto aqui está mais baixo. O que é que está ocorrendo? A água está subindo. Então, colocou uma boca de lobo, esqueceu-se dos processos de vasos comunicantes. Então, o canal está transbordando e você tem uma entrada aqui pela boca de lobo. Também pela boca de lobo e também, de novo, os problemas nossos de água. A água vai vir aqui, tem uma rampa de acesso. Essa rampa de acesso, você vê que muita água chegando aqui na rampa de acesso. Aqui você vê essa... Agora não funciona. Você vê a água chegando aqui por essa rampa de acesso e vai se depositando nesse ponto, porque ela não tem como descer. Você tem uma boquinha de lobo lá, mas a boquinha de lobo não vai funcionar, por quê? Porque não vai escoar. Então, tem uma solução bem mais complexa, que a gente tem que tirar essa água daqui por uma tubulação que tem que jogar lá embaixo, certo? Outro problema que a gente tem aqui é o estrangulamento do canal. Você vê um canal aberto de concreto, de repente vai para um gabião mais estreito, isso aqui a água também estava transbordando. Então, temos vários pontos aí de engenharia que a gente vai lidando. E precisa conhecer, ir lá no local, você precisa conhecer, é uma das coisas que a gente pega, para você fazer um plano de drenagem principalmente, e isso fica cada vez mais convicto. Você tem que conhecer, porque você tem que ser do local. Então, se eu, de repente, estou fazendo vou fazer o plano de drenagem de Campina Grande. Legal, tá, o FG fez de Goiânia, vamos fazer de Campina Grande. Não vai dar muito certo. Por quê? Porque faz 20 anos, 25 anos que eu não estou aí em Campina Grande, com seus problemas diretos, e tem problemas diretamente que são peculiares, não são universais. Certo? Então, quem tem que fazer é o local, o pessoal da cidade. Então, às vezes traz muita consultoria de fora, é bom, tal, tem expertise, mas se você não tiver uma mão de obra, para ficar também depois para gerir isso, e principalmente para trabalhar, ou para identificar os problemas, não vai ser tão legal, certo? Então, é uma deixa que eu dou aí para quem estiver ouvindo, não sei se tem muita gente. Tudo bem? Outra questão importante que nós temos que ter de tecnologias é a comunicação. Isso aqui são fotos da nossa audiência pública. Aqui temos uma parte da equipe também, aqui deixa eu ver, está o Bruno, o Nilson, o Guilherme. O Bruno é o nosso gestor de contrato agora. A Noeli, que foi responsável pela micro. Tem a Lutiana, que é a nossa chefe de comunicação. Tem a Tati, o Raviel. Estou sem óculos, estou conhecendo todo mundo. Camila, Jussanã e o Tiago. Isso aqui é apenas uma parte, certo? Então, o Raviel é quem está apresentando tudo, quem está à frente lá em Goiânia. É o professor Raviel, esse aqui, todo elegante. E qual a importância disso? Você precisa trazer a comunidade, certo? A comunidade é a pessoa que toma decisão, seriam os vereadores, você tem a pessoa, você tem que ter as pessoas, digamos assim, então ONGs, etc. Você também tem que ter o poder econômico, de certo modo, que quem vai construir, quem vai, de certo modo, bancar o que você está pretendendo. Então, nós fizemos uma audiência pública, o auditório estava cheio, então isso aí foi uma coisa importante, a comunicação é muito forte. Aqui temos mais dois gestores, aqui está a Ludmila, aqui está quem começou o plano, que foi como gestor, que foi o professor Alexandre, que agora está na OEG, mas ele estava como secretário adjunto. Então, isso aí foi importante. Foi importante o quê? Importante, primeiro, a prefeitura trazer a universidade para dentro do processo. Por quê? Porque nós temos expertise. A gente, normalmente, como universidade, a gente sai criticando em geral, mas a gente precisa ter também propor soluções. Então, quando estava em discussão, o pessoal, a gente está fazendo um termo de referência, não, a gente tem que ter isso aqui não precisa, tal. Aí o pessoal, vocês querem fazer? Aí a gente, vamos, né? Então, foi importante, conseguimos quase 2 milhões de verbas de equipamentos, o plano custou em torno de 6 milhões de reais, então 2 milhões mais ou menos de verba para equipamentos, compramos muita coisa e tal, e isso é importante para o laboratório.
mais de 60 bolsistas trabalhando dentro do plano, tudo bem? E a questão da sociedade. Isso aqui é uma página do Popular, o principal jornal de Goiânia, em que ele faz um resumo, isso aqui página inteira, na verdade foi uma página dupla sobre a questão das soluções. Então, o pessoal, hoje em dia deve usar IA, né, mas o pessoal olhou lá e tal, e também fez um resumo para a população. Então, as pessoas têm que entender que você vai ter um custo para resolver, você tem as soluções gerais e que isso aí foi trabalhado. Não saiu da cabeça do nada, assim, vamos fazer isso. Então, isso aí teve um processo grande de construção. E comunicar isso é difícil. Então, você tem muitas vezes as pessoas não entendem, isso a gente consegue, de repente, quando está conversando para dar entrevista, etc., as pessoas não entendem, as pessoas ligam assim, às vezes o repórter, o assessor, o produtor, que aquela cheia vem da nossa casa. Já tem repetido isso, já tem falado isso, mas é uma coisa importante quando você for compartilhar o conhecimento aí, tem um monte de mestres, doutorandos e doutores aí, quando a gente for compartilhar, a gente precisa lembrar disso. As pessoas têm que entender que aquilo ali faz parte daquele processo. Faz parte daquele processo como? Impermeabilizando e gerando água, gerando o escoamento. Então, aquela cheia, ela que está fazendo parte. Da mesma forma como a gente tem, quando a gente está fazendo o plano de diretor de recursos hídricos, nós temos o Meia Ponte, que é muito poluído. Tem um ranking aí, eu acho que o Meia Ponte é o segundo ou terceiro rio mais poluído do Brasil. Certo? O rio Meia Ponte é poluído. Quem é que está poluindo Meia Ponte? As pessoas. Do tipo, aquela poluição basicamente é o quê? É matéria orgânica. Matéria orgânica, DBO, fica lá em cima, vai ser decomposta. Quem é que está provocando DBO? O nosso cocôzinho. Certo? Então, quem está poluindo somos nós. Então, aquela poluição não brota do nada e foi o vizinho e suas pessoas. Não, somos nós. Então, se você está poluindo, você tem que tomar uma medida. Mas eu estou pagando sem água, então cobra dela. Certo? Então, isso aí você está pagando por esse tratamento ou não? Está pagando. Ok, então, cadê o tratamento? Então, você tem que ver isso. E se você, eu gosto de falar, o rio é você varre para as coisas para debaixo do tapete, é fácil para a gente varre ou joga para o rio. Campina Grande é um exemplo clássico aí, porque tem a barragem de Acauã, que pegava o esgoto de Campina, não é? Então, teve até uma certa rejeição, não sei como é que está o abastecimento, mas na época tem uma rejeição forte, do tipo, ok, vamos tomar água do nosso esgoto? Aí você pensa, os outros podem tomar. Então, o que é que você faz? Não faz a barragem porque não tem água? Não. Trata o esgoto, faz o tratamento mais decente. Aqui, falando em comunicação, a nossa equipe de comunicação, chefiada aqui pela chefinha, a Luciana, que ela era a minha chefa, porque ela me coloca para fazer entrevistas, etc., que eu não gosto muito, tá bom? Temos uma página no Instagram, entrem lá, acessem, compartilhem, mas se inscrevam. Então, é muito bem feita, o pessoal trabalha bem, é bem empenhado com isso, que é tornar o plano conhecido. Então, a gente já é meio conhecido aqui dentro de Goiânia. Então, temos um podcast e aqui está o linkzinho da página, quem quiser acessar. E eu agradeço a assistência de todos. Então, agradecer a FUNAP, que é a FUNAP é a Tecel daí, a FUNAP é a nossa fundação, que é qual é a Tecel, não sei se a Tecel ainda existe. A UFG, que faltou uns símbolos aqui do IFG, falta o IFG também, o UFG e o IFG, então nós temos professores da UFG, temos 3 professores do IFG, mas muito bolsistas do IFG também, principalmente da parte do levantamento de campo. A AR, que é responsável pela contratação, de certo modo, a AR e a CEINFRA. Então, a AR é a Agência de Regulação de Goiânia, a CEINFRA, que é a Superintendência de Infraestrutura, são os nossos parceiros dentro da Prefeitura. Então, aí tem outros que seriam a CEPLAN e a AMO, mas quem está conversando diretamente, principalmente nessas fases iniciais, foi a AR e a CEINFRA, e a Prefeitura de Goiânia, que de certo modo,
abraçou, tanto na gestão anterior quanto nessa, e o plano, ele acabou sendo um plano de Estado, não um plano de governo. Então, o que seria um plano de Estado? Então, ele foi iniciado numa gestão e tinha muito, às vezes, algum receio de que, de repente, uma nova gestão dissesse, não, isso aqui dá outra gestão, vou fazer outra coisa. E, no final, viu o que a gente estava fazendo, que era uma coisa de qualidade e era importante, do tipo, já estávamos 70% feito, e disse, ok, é isso mesmo que nós queremos e vamos continuar, e continuar abraçando o nosso trabalho. Então, queria agradecer a tudo isso, agradecer a nossa equipe, então, nossa equipe é grande, então, eu, como falo, sou das pessoas que menos faz, assim, diretamente nas coisas, mas apareço, eu não gosto muito de aparecer, mas entro como coordenador, mas tem os PIBICs aí, você vai ter desde I6, os estagiários, que também são I6, que estão lá com a mão na massa, formatando documento. Então, formatar documento a gente faz desde criança aí na faculdade, né? Ricardo Aragão, Plano Estadual de Recursos Hídricos, quem nunca formatou? Não é isso? Eu falo para ele, a vida de vocês é formatar, então não se percam muito nisso. E mestrandos, doutorandos, que também trabalharam muito com a gente, e os nossos professores. Então, de professor, nós temos quase 20 aí. Tudo bem? Então, paro por aqui e, novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse nosso trabalho. Obrigado, professor Kleber, parabéns pela palestra, excelente exposição, né? Fiquei muito impressionado aí com o mega plano, né, que foi feito, um investimento enorme aí, né, e levantamento, e equipamento, né, um custo bem alto também. E essa quantidade de técnica, né, da equipe técnica, né, muito grande também. Então, é uma coisa assim que a gente fica... Eu não conhecia esse plano de Goiânia, fiquei muito impressionado aí com esse investimento e com a quantidade de levantamentos, né, essa parte do LiDAR que foi utilizado, esse material todo, nuvem de pontos, muito interessante. Eu gostaria de passar, né, a palavra para... Não sei se o professor Ricardo quer logo falar, ou a gente passa para as perguntas. Professor, fica à vontade. Pois não, professor, muito obrigado. Boa noite a todos os presentes. Kleber, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Bom, para os que conhecem, sabe que você está sempre na vanguarda, e aí não negou, está aí nos mostrando sempre coisas novas. Bom, vai ser difícil não falar, nós conhecemos já há bastante tempo, e aí eu sei que você está sempre procurando coisas novas, desenvolvendo tecnologia, sempre à frente do conhecimento, né? Então, é isso que esse plano mostra, né? Não seja, né? Mais ou menos, assim, mas tudo bem. Mas é isso, meus parabéns. Como o professor Mauro fala, é um trabalho gigante, né? E mesmo que você diga assim, que eu não faço quase nada, mas de todo jeito você coordena, e para coordenar uma equipe desse tamanho, com a tamanha envergadura desse projeto, precisa ter esse jogo de cintura, essa forma bem alegre que você sempre foi, né? Então você comunica ciência de uma forma muito agradável, muito palatável, sem usar aquele linguajar técnico que termina ninguém entendendo. Então, mais uma vez, eu agradeço por você ter aceito o convite. E quando nós conversamos, eu e o professor Mauro, a respeito do ciclo de debates, né? E aí ele falou da necessidade de nós procurarmos pessoas que pudessem colaborar com o ciclo de debate, aí eu lembrei do seu nome no tocante a plano diretor. Eu sei que você atua
muito nessa área de drenagem, então, e também eu tenho acompanhado, né, a página do Instagram e etc., pelo contato com a Camila, do Guilherme, com você mesmo, a parte que está acontecendo, e achei interessante trazer, porque você vê que as nossas cidades, antigamente a gente pensava em inundação em cidades, a gente pensava, bom, o que está mais perto de nós, inundação ali no Recife, inundação em Salvador, inundação em Fortaleza, que são as grandes cidades que nós temos aqui, mas hoje você tem inundação, para você ter ideia. Não sei se foi nesse ano, no ano passado, Capolé do Rocha teve uma chuva muito forte e inundou. Não. Esse mês passado, Sumé deu uma chuva forte também, ficou difícil a situação por lá. Então... Pombal também? Não, agora não, mas Pombal, eu morei 15 anos em Pombal, então eu andava lá pelos córregos da cidade, né, pelo rio, tem o Pinhocozão. Então, tem essa questão. Um dos problemas que a gente vê com drenagem, desculpa interromper você, posso falar? Vontade. Um dos problemas que a gente tem com drenagem é o seguinte, a drenagem no Brasil, ela corre atrás, certo? Então, ela é ultra mega apagadora de incêndio. Então, você está sempre apagando incêndio. Você não está, muitas vezes, planejando. Então, o que a gente faz aqui, de certo modo, é planejamento, que é um pouco necessário. Mas a drenagem, a gente começou a fazer um levantamento num plano estadual de saneamento lá de Goiás. A gente no final, a gente só fez diagnóstico, mudou o governo, não queremos mais. Então, saiu. Na verdade, a gente tem recebido. Aí, eu estava com a parte de drenagem, então o coordenador era o Heraldo. Aí, dentro do diagnóstico, nós vimos que cerca de 25% das cidades do estado não tem uma boca de lobo, certo? E só vai ter um sistema mais complexozinho às cidades maiores. E são as cidades que têm, que reportam inundação. Então, você vai ter, se você for fazer aquela correlação, sistema de drenagem provoca inundação. Então, onde tem... o pessoal gosta de correlação, então não faz sistema de drenagem, essas cidades não tem inundação, então não precisa de sistema de drenagem. Então, mas aí o que ocorre é o seguinte, a cidade é muito pequenininha, aí você não tem cheio. Não tem cheio, para que isso? Boca de lobo? Gastar com isso, não. Aí vai crescendo, começa a ter aquela inundaçãozinha, o pessoal faz umas bocas de lobo, vai crescendo, chega no córrego inunda, aí canaliza o córrego. E vai crescendo dessa forma. Então, quando a gente vê as inundações que a gente tem no Nordeste, Sumé, Pombal, do tipo, chuva de 200 milímetros, eu lembro que na região de Pombal tem chuva de 200 milímetros de vez em quando, tipo, a cada 10 anos dá 200 milímetros. Em Goiânia dá 200 milímetros assim. Se der, vai ser Deus nos acuda muito grande, porque eu acho que lá choveu, embora tenha chovido esses dias, uns 160 milímetros. Porque como a gente tem muito pluviógrafo hoje em dia, aí esse negócio da TDAH ataca, aí fica essas questões assim. Eu estava falando daquela questão dos postos. Quando você tem muito posto, você consegue identificar muita chuva. Então, deu uma chuva muito forte num ponto, você identificou. Chuva de 50 anos. Aí deu outra chuva no ponto. Você consegue identificar essas chuvas aí grandes, porque você tem uma quantidade boa de postos. Então, antigamente você não tinha isso. Só tinha um posto lá, quando chovia nele, aí registrou. Se não chovia nele, não pegava muito. Mas lá em Pombal, quando tinha, dava aquelas chuvas que vão, aquele monte de açude de um atrás do outro. Segurança de imagem, é isso, né? O pessoal que pegava lá, construía ele mesmo e tal. Engenheiro, para que isso? Nem o manual de pequeno açude o pessoal usava. Então, ia lá para fazer a barragem e pronto. E dava essa chuva forte, como a gente estava muito próximo do litoral, a nossa chuva é bem mais intensa, então pega aí, mesmo que seja sertão, você dá 200 milímetros de chuva. Se chover assim em Sumé, basicamente são 3 anos sem chuva lá, né? Deve ter chovido poucos milímetros, então... Então, essa a questão, né? O Cariri paraibano, assim como o sertão, tem essa característica. Principalmente o Cariri. Não chove muito, mas quando chove, chove demais. Né? E aí você falou num ponto interessante. As cidades elas foram crescendo. Sumé teve um crescimento esporádico, assim, exponencial com a chegada da universidade. Então, o campus de Sumé trouxe esse desenvolvimento e a cidade
ela, que era no paralelepípedo, foi para o asfalto, e aí você sabe, quando não tem o que infiltrar, escoa, né? E fazer o quê? Eu queria saber de uma coisa, Kleber. Veja só, é comum nas cidades você ter um departamento que trata de drenagem, ou um departamento que trata de planejamento, vamos dizer, planejamento de drenagem urbana, mas dificilmente você vai encontrar projetos antigos da drenagem urbana. Como foi que vocês do plano encontraram esse acervo? Ele estava disponível, ele existia, ou vocês tiveram que fazer trabalho de formiga? Não é nenhuma correlação, mas um trabalho de formiga, né? E sair fazendo, primeiro, antes de fazer o diagnóstico, tiveram que fazer o levantamento da rede para poder saber como era a rede. Então, a rede não tem o projeto. Sim, a partir de 2014, 2012, a partir de um ano que você tem isso em CAD, certo? Que a prefeitura começou a exigir que chegasse em CAD. Mas anterior não tinha. Então, foi feito um levantamento, e o levantamento principal, quem fez foi a prefeitura, os técnicos da prefeitura, que decidiram, a gente tem que fazer isso. O Bruno é o chefe aqui que está colocando. O Bruno está colocando, acharam essa semana parcialmente os projetos. Então, a boa parte dos projetos não tinha. E a gente outra coisa sabe, né? Projeto às vezes dá diferença do S-Build. Então, tem muita interferência, Kleber, também. Vai fazendo uma boquinha de lobo no ponto baixo. Olá, pessoal, eu sou o Bruno, sou técnico da Prefeitura de Goiânia. Nós achamos essa semana, no dia da audiência, Kleber, embaixo de uma escada, jogado no Mapoteca, lá na Secretaria de Planejamento, os mapas de drenagem antigos, todos em papéis vegetais, etc. O que nós tínhamos era o cadastro, né? 2 anos depois que o plano começou, nós descobrimos que tinha os mapas. Digitalizar tudo. Não, eu falei, vamos pegar um caminhão, nós leva lá para o UFG, digitaliza. Mas sorte de vocês, sabe, Bruno? Porque ainda conseguiram achar. Sim. Não, mas ninguém acha, né? Não, quem fez esse trabalho foram os técnicos da prefeitura. Sim. Juntaram lá e vamos lá. Aí foi fazendo e colocando, marcando tal. Já saber o chamado Zé da Água, né? Então tem o Zé da Água, tem o Zé da drenagem. O Zezinho, tem todo qualquer de canto, coloca, tal. Tem um pessoal que é o acervo vivo e vai e colocou isso em forma de mapa. Então, dentro disso, desenhou. Em cima dessa base, a gente digitalizou. Então, pegou a carta, escaneou naquele scanner de rolo, colocou lá e fez toda a parte de digitalização, interpretação do que era, porque tem que interpretar as escritas também. Vai, olha, tal, interpreta, vai, olha, confere. E esse é um processo que foi feito. Isso aí foi, vamos dizer, coleta do dado em vivo, né? Porque o pessoal foi lá, coletava. Aí agora acharam os projetos, então dá para fazer uma reposição de repente para ver o que foi que ocorreu. Porque tem muita coisa assim, pessoal, começou a dar aqui, não, vamos aumentar, coloca uma boca de lobo aqui, faz esse trilho, o pessoal põe lá, pega a rua, atravessa a rua com um monte de trilho de ferro, porque a água vem e entra dentro. Então isso aí é um... Aqui no Nordeste a gente chama esse monte de trilho de ferro passando, vou falar um termo que acho que há muito tempo você não ouviu, mata-burro. Mata-burro, literalmente, mata-burro. Aí põe lá os mata... Não pode ser tão grande espaço para não matar o burro, né? A gente tem que lembrar das pessoas. As pessoas andam lá e de repente passa o pé direto. Mas isso aí tem alguns cantos assim, que, ok, nesse ponto vamos engolir toda a água. Então, mas a gente tem que engolir dentro das bocas de lobo. Então, isso é uma coisa importante. Grelha, o Bruno está colocando aqui. Grelha. A grelha seria aquele padrãozinho, bonitinho. O pessoal que trilho de trem, aí de fato é um mas fica longitudinalmente na rua inteira, transversalmente ali, quer dizer. Mas é igual a mata-burro que a gente tem em fazenda, porque você põe ali logo depois da cerca, da cancela, pro boi, né? Pro boi
não passar, porque aqui dali, eu tinha uma cachorra, que a gente vai andar perto lá de casa, aí tem lá no lago, então no lago tem um canto lá que passa por uma grelha, literalmente, a grelha é daquelas grelhas mais adensadas, né? Ela vai na grelha, ela vai assim, ela atravessa de um modo, é engraçado, mas é o mesmo princípio, vou deixar de falar besteira. Então é isso, é comum, eu penso, para todas as cidades hoje no Brasil, essa falta de acervo, né? Ela não vai ser só uma exclusividade de Campina Grande, pelo menos antes de morar aqui, eu morava em Aracaju, você sabe, alguns de vocês aqui conhecem, e lá em Aracaju também era uma dificuldade a gente conseguir os projetos, porque, vamos pensar aí, de 2013 para trás, você nem pensava em encontrar isso aí, ninguém tinha, né? Se tivesse em papel, era uma maravilha, mas não tem, né? Não tem. E se tem, não dá. Em Campinas, naquela época, foi feito um levantamento um dos primeiros de geoprocessamento que teve. A Suzana está querendo... Você trabalhou também, né? Uhum. Aí, o pessoal, não é na Boca do Lobo, mas, por exemplo, na Poste, porque não tinha aerofotogrametria, então era topografia mesmo. Então, foi feita topografia de todos os postes, árvores, etc., de Campinas. Isso em 99. Isso. Isso, eu vou abrir para o pessoal falar, acho que, como é muito amplo, tem muita curiosidade aí a ser feita. Eu só queria lembrar aí, né, para quem que eu coloquei aí no chat o formulário de presença, né, para quem quer receber certificado depois. A gente está também organizando uma lista, né, dos ouvintes. Então, preencham lá, tá? Vamos passar aqui para a Suzana. A Suzana levantou a mão. Olá, boa noite. Primeiramente, parabéns, viu, Kleber? Esse tema realmente é muito interessante e tem sido cada vez mais necessário, né? Porque do meu ponto de vista, eu acho que a forma... Você citou várias vezes aí como foi que a gente aprendeu lá bem atrás, né? E hoje a gente tem muita tecnologia, mas, infelizmente, a gente ainda percebe que tanta tecnologia ainda não é suficiente. Esse plano de vocês está de parabéns, né? É muito inovador. E tem um ponto que me chamou a atenção, que a minha pergunta é nesse ponto, né? Parabenizar pelo projeto de lei, que você disse que tem lá, né? Que vocês conseguiram fazer. E essa questão do tempo de retorno de 2 anos, né, para os lotes, é algo que a gente não escuta falar nas cidades. Aí a minha pergunta é exatamente essa. Nesse grupo de pesquisa que você citou aí, tantos bolsistas, né, estudantes de mestrado, doutorado, tem algum trabalho que estuda a percepção da população com relação a isso, a cobrança pela drenagem, ou a população entender a drenagem como um serviço? Né? Não, nós não fizemos, até porque a gente tinha uma certa perspectiva antes de entrar nisso, mas a nossa parte de interação com a população foi muito mais na conscientização, talvez a Luciana tenha alguns feedbacks, não sei, mas acho que não, de entrevistas com a população, mas a gente tem muito trabalho, assim, de escola, então, mutirão na escola, divulgação de comunidade, então tem trabalho sobre comunidade, mas não fez questionários de interpretação ou de conhecimento de população, que é que ela acha da drenagem, população que ela acha de cobrança. Certo? Então, a cobrança eles foi implementada agora em Goiânia, cobrança de uma taxa de lixo, que é até mais difícil de implementar do que da drenagem. Da drenagem, taxa de lixo, como é que você vai cobrar? Peso do lixo? Vou fazer compostagem direta. Então, e você vai ser cobrado de todo modo.
Então, é uma coisa mais estranha não, mais difícil, né, de fazer. Drenagem não, drenagem você olha lá, consegue informatizar isso de certo modo. A prefeitura já sabe o que é área permeável, o que não é área permeável. Tipo, lá no meu quintal, tá, se for tirar uma foto, tá tudo como área impermeável, porque tá cinzinha, né? Mas eu fiz lá, devido às cachorras que estavam cavando, pavimento permeável. Então, concreto poroso lá, certo? Mas, em uma outra seção, você vai ter que consegue determinar essas áreas aí. Então, consegue ver essa questão dessa cobrança. Mas não fizemos esse levantamento em nível populacional. Até porque não estava dentro do nosso plano de trabalho. Certo? Okay. Então, obrigada. Não estava dentro do plano de trabalho. Deixa eu puxar aí a pergunta, né, que Suzana, né? Eu queria saber essa questão dessa área permeável, esses levantamentos que foram feitos, fotogramétricos, LiDAR, conseguiu visualizar, identificar essas áreas permeáveis de forma, assim, com certa precisão, porque uma grande dificuldade que a gente tem, né, quando a gente está fazendo um levantamento, é exatamente esses lotes, essas áreas dentro dos lotes, né, que tem uma dinâmica muito grande de transformação, as pessoas vão impermeabilizando, né, essas áreas, e como você mesmo falou, muitas vezes a consequência desses alagamentos, desses problemas todos, é exatamente isso, né? Você falou que tem 30% de solo permeável que a legislação define, mas como é que consegue fiscalizar isso, né? Acompanhar essa dinâmica aí, essa mudança que vai ocorrendo, porque é muito difícil, né? Essa fiscalização, identificar essas mudanças que acontecem. Eu queria saber se os dados que foram levantados, né, por esse levantamento minucioso que foi feito pelo plano, e se existe algum instrumento, né, que incentiva ou que evita que isso ocorra, né? Algum instrumento normativo que tenta incentivar, né, ou então evitar aí ou multar até, né, essas pessoas que não respeitam essa área permeável. Então, temos dois pontos aqui. Para a identificação de área permeável, a gente teve uma dissertação de mestrado do Pedro, foi orientando do Nilson, em que ele identificou dentro, a gente em Goiânia tem ortofotos, então tem ortofotos de alta resolução, bem alta mesmo, em que ele aplicou um método lá de fazer um monte de coisinhas e a gente conseguiu identificar, fazer aquela separação, aí tem que ir para campo, fazer aqueles reconhecimentos de campo, para ver o que era verdadeiro, o que era falso, saber o que é telhado, o que é rua, o que é árvore e tal. E dentro disso foi feito um mapa da cidade toda, com a identificação de área permeável e área impermeável. Então, a gente isso aí conseguiu, isso aí foi a base de uma dissertação de mestrado que ocorreu em, acho que 2021. Então, isso aí, de certo modo, a gente já tem essa base. Isso aí vai mudando direto. Então, a prefeitura, ela faz menos com LiDAR, faz mais, ela de vez em quando faz uns levantamentos de ortofoto, uma empresa do Brasília bem grande, eu acho que é a Topocart, eu acho que é uma das maiores do Brasil, e a Topocart, que esse LiDAR também foi da Topocart, esse LiDAR original. Então, eles fazem esse levantamento, deve estar fazendo um novo LiDAR agora,
mas mesmo assim é uma resolução bem menor do que o que a gente tem. E esses levantamentos, eles identificam, para finalidade deles, é o seguinte, por exemplo, você tem um terreno, isso nunca entra para a drenagem, para a IPTU entra. Você tem um terreno e faz lá um puxadinho lá no quintal, certo? Identifica aquela área como área construída, nova, IPTU, certo? Então, tem uma cobrança adicional de IPTU para cima disso. Então, o IPTU tem... a ideia é usar essas informações para questão, se for ter cobrança, a gente não sabe se vai ter cobrança de drenagem ou não, mas essa informação consegue, de certo modo fácil, para a questão da drenagem. Por quê? Porque as imagens são muito boas, tem ortofoto, né? Então você tem aquele negócio de sombra, de sombreamentos e etc., que o pessoal do GEL faz, você deve ser do GEL, né? Então, essas mágicas do GEL o pessoal faz direitinho, e isso é possível implementar dentro da drenagem também. Ok, obrigado. Deixa eu passar para a Deise aqui, que ela levantou a mão. Pode falar, Deise. Boa noite, professor Kleber. Boa noite, Parabéns pela palestra, muito bom. E também dizer, ele foi da minha banca de doutorado, então eu já assisti com essa curiosidade para saber como são as novidades. Eu trabalho também nessa área de drenagem urbana, simulação em canais, então dando aí várias contribuições. O que contextualizando a minha pergunta agora, né? Depois da apresentação. Eu estou atualmente no Centro de Tecnologia da UFAL, a Federal de Alagoas. E semana passada nós tivemos aqui em Maceió uma audiência pública para a concessão de serviços de manejo de águas pluviais. Então, todos esses temas que vocês estão comentando estão fervendo por aqui. E aí você comentou um pouco na sua palestra como foi essa forma da universidade chegar junto e, no final das contas, acabou assumindo esse trabalho de elaboração do plano. E aí eu queria uma dica de como que a universidade conseguiu esse espaço, porque a gente tem aqui um número limitado de professores, de pessoas para trabalhar, né, de alunos, e queria falar um pouquinho desse desafio, dessa articulação entre a universidade e o poder público, que a gente sabe que não é fácil. Oi, Deise. Abandonou a Fernanda, né? Oi. Voltei para minha terra, deixei São Carlos. Então, a gente já tem o presidente da R, na época, era professor do IF, era professor aposentado do IF, então ele tinha uma certa, demorou muito tempo, não foi tão rápido assim, não. Então, no início, nós conversamos, o Tiago, que participa aqui do nosso projeto, ele tem se chamado pela R para ajudar no termo de referência. Aí depois a R me chamou também para ajudar no termo de referência. Dentro disso, a gente estava discutindo o termo de referência, e teve uma proposta do Secov também, colocou, teve uma reunião lá, aí estava lá o secretário, estava eu tinha um aluno que também trabalha com essa parte de drenagem, que é o outro Tiago, então tem Tiago. Eu estava numa reunião, aí de repente o pessoal fala, porque vocês não fazem. Foi literalmente assim, porque vocês não fazem. Vocês querem fazer? A gente quer. Uma das questões que tem que ter é do tipo, diferente de um trabalho assim, a gente já tem feito plano diretor de recursos hídricos aqui das bacias, então tem aquela questão de prazo, o plano diretor foi bem mais amplo, tem um pouquinho mais de discussão, que era comitê de bacia, um pouquinho mais complexo. Mas tem aquela questão de prazo, tem que entregar produto, então tem toda essa parte que a gente dentro da universidade, às vezes, não tem muito costume, certo? Então, dentro do nosso programa, a gente tem várias pessoas que trabalham também, já trabalharam em consultoria, então eu já trabalhei em consultoria, na Tecel aí, já trabalhei na ANA, então, tem o Raviel também já trabalhou em consultoria,
Tiago já trabalhou, os dois. Então, tem esse monte de gente que já trabalhou com consultoria e sabe como é a questão de produto, porque às vezes, dentro da universidade, a gente fica naquela, mas é bem assim, o outro não. Semana que vem, daqui a 15 dias, tem que entregar. Então, tem que ter uma equipe boa. E tendo a equipe boa, você, aí você vai e às vezes pega. Então, nós tivemos essa conexão mais porque tinha um aluno que conhece tal, isso interno dentro da prefeitura. O que foi que ocorreu? Esse contato que a gente tem na prefeitura, dentro da prefeitura, eram 2, saíram, mudou de gestão, saíram os 2, que era da AR e na CEINFRA. Entrou pessoas novas que, não, vou fazer por isso aqui não. Aí depois saiu, entrou outro. Já tinha isso aqui parado, passou mais ou menos 6 meses parado. Opa, a gente pode continuar com isso. Aí depois retornou. Certo? Aí saiu agora. Foi relativamente rápido. Então, essa questão de interação com o poder público é importante, sim. A gente participa de conselhos, você participa de conselhos, você participa de o CREA tá junto. Então, tem um monte de coisas que você vai... a gente fala que o mundo é pequeno, o mundo da hidrologia é minúsculo, da drenagem é menor ainda. Então, você acaba conhecendo quase todo mundo e você tem que tornar, de certo modo, disponível. Nós conseguimos fazer isso, então porque é importante fazer pela universidade, porque eu sempre bato nisso. Desses 60, você tem 40 alunos que estão trabalhando com drenagem, então, são da cidade, vão ficar ali no município, vão ser mão de obra para escritório de projeto, que for, e vai fazer as coisas mais certinhas, então não vai começar a fazer coisas estranhas que muitas vezes a gente vê dentro da drenagem. Então, você vai ter uma formação de pessoal que é constante, então, você trazendo isso para o plano, o pessoal trabalha, depois sai e tal, então eu vi isso num outro plano, do tipo da nossa equipe de bolsistas, todo mundo foi contratado pela SEMAD, depois saíram e tal, mas basicamente todo mundo que estava dentro da SEMAD foi contratado, quem quis foi contratado. Então, você tem esse processo de formação de pessoal para o Estado e para a cidade. Então, isso aí você também tem que pensar e ver. E tem que ter um contato, de certo modo. Aí Você coordenou o projeto desde o início? Você está desde o início desse processo ou foi uma coisa que vai ocorrendo depois? Desde o início. Desde as discussões pré-iniciais, as discussões políticas, de certo modo. Não é política, mas técnicas, né? De apresentações, de dizer, de tudo. Outra coisa importante aí, dentro desse fechamento final, tinha o Alexandre Garcês, que era, na época, secretário adjunto de infraestrutura. Ele nos auxiliou, tipo, andamento, ele sabia o que era, ele é professor lá dentro da UEG, ele já era técnico da CEINFRA, então ele tinha essas visões aí, e ajudou. Hoje você tem aí o Bruno está aqui com a gente, o Bruno faz mestrado conosco, e ele é conosco não, ele é aluno do Radiel, faz mestrado, e ele é técnico da prefeitura. A Ludmila também é uma técnica agora. O próprio secretário, a gente já tivemos algumas reuniões, então, assim, tem que ter uma certa, tanto o anterior quanto o atual, então tem que ter uma certa capilaridade política. O próprio prefeito, então, tipo, a gente, quando teve para apresentar o que é o plano, porque chegou o prefeito novo, o que é essas coisas, então a gente faz a apresentação, já estava em andamento, então era mais simples, teoricamente, mas esses convencimentos. E a interação, principalmente, que a universidade tem que ter dentro da prefeitura, independente de partido, do que for, a universidade tem que estar dentro da prefeitura, sim. A reitoria e a fundação tem que ter uma conversa com a prefeitura. Então, a universidade já tem esse aspecto. Então, hoje em dia, principalmente, como a universidade, que ela está sendo jogada para ser prestadora de serviço, literalmente, a gente está sendo jogado para ser prestador de serviço. Então, dentro da UFG, tipo, a UFG já administra hospital municipal, maternidade, etc., já administra dentro do Estado, escola de governo, escolas técnicas do Estado, essas coisas. A universidade já é, de certo modo, é uma ONG, né, ONG, a OSS, funciona como, de certo modo, uma OS, já tem essa interação. E isso, de novo, é independente de governo, pode ser PT, PL, o que for, a gente tem que, enquanto universidade, nós somos instituições de Estado, então nós
pertencemos, a gente também, isso é importante para a universidade, porque a universidade tem que mostrar o custo, porque o nosso custo não é só formação de pessoal, o nosso custo é a nossa expertise. Então, quanto você manter um grupo de professores que entendem do assunto e como é que isso está sendo retribuído para a sociedade. Então, isso é importante. Então, a gente precisa mostrar isso também, porque isso faz parte do custo da universidade. Você tem uma universidade pública, gratuita, é importante a gente também ter esse retorno social. Que trabalho, exato. Aqui está tendo uma movimentação, só que ainda está engatinhando, das prefeituras buscando a universidade para essa parceria entre o órgão público e a fundação e o corpo docente, os alunos, mas ainda está engatinhando. Nós estamos aí com algumas propostas. E é importante, né? Já está sendo tão cobrado também que a gente dê essa resposta. Né? Uhum. Isso. A gente tem que mostrar. A gente tem que estar se mostrando. Bom, obrigada. Obrigada, Mauro. Eu que agradeço e feliz de te ver de novo. Muito bom. Obrigado, Daís, pela contribuição. Queria saber mais alguém, queria fazer alguma pergunta. Ana Carolina. Oi, professor, boa noite. Bom dia, né, para o senhor já. Bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é sobre a questão que o senhor falou, sobre a conscientização da população. Eu queria saber, na sua opinião, né, o que a gente poderia fazer atualmente para promover essa conscientização das pessoas, tanto com relação à realidade, né, que existe, quanto com relação à responsabilização de cada um. Porque acho que essa questão social é sempre um desafio, né? Uhum. Então, a gente tem como é que a gente chama? Na época da chuva, é a época ideal. Então, quando tiver tendo problema, então, hoje em dia, você vai dar... a gente sempre tem aquela que está chovendo, ou a gente está na chuva ou a gente está na seca. Então, você é o caos, doutor do desastre. Desastre aquático é você. Está seca, chama. Está chovendo demais, chama. Então, dentro desse processo de apresentar, é o ideal. Então, você tem, do tipo, no nosso caso, a gente tem uma equipe de comunicação grande, relativamente grande, que é responsável por isso, manter páginas no Instagram, tá toda hora, evento da prefeitura, tá tudo lá, mutirão, não sei o quê, toda hora tá se fazendo presente. Então, isso aí faz com que tenhamos aparição, digamos assim, a gente apareça, certo? Mas isso porque a gente está dentro do plano. Terminou o plano, de certo modo, você pode sumir. Esse processo tem que ser construído com a imprensa, de certo modo. Isso, às vezes, é difícil, porque a gente tem assessor de imprensa que fica colocando pauta diretamente, fica mandando para o pessoal de jornal, de rádio, etc. E dentro da universidade, a gente, isso esquecendo um pouquinho o plano, e indo mais um pouquinho para a universidade é muito demandada, pelo menos lá, a gente, de vez em quando, recebe. O professor pode falar sobre isso? A assessoria de comunicação da universidade manda direto essas perguntas. E quando você vai falar com o repórter, você vai ter que tentar convencer. A primeira pessoa que vai convencer é o pessoal, o repórter, a reportagem, para trazer isso, o problema é a população faz parte do processo, porque eu não entendia muito isso, eu fui começar a entender mais agora, o pessoal não entendia, aquela chuva é de quem? É nossa, é você, nós que fazemos isso, então a gente precisa trazer isso, então é um pouquinho um trabalho de formiguinha de novo, né, mas não pode, eu não gostava de entrevista, não gosto ainda, mas quando aparece agora, tenho que dar. E vai falando isso. Agora tem o Raviel, né? O Raviel que vai dar entrevista. Entrevista que fala só de gravata, Kleber. Tem que ficar... Não, pode ser assim. Mas tem que estar arrumadinho, tem que cabelo, passar perfume, então... E a outra pergunta, professor, é com relação a uma abordagem que eu fiquei curiosa, né? Quando o senhor estava falando sobre o plano. Uma abordagem que tem sido cada vez mais pesquisada nos últimos anos, que é com relação as soluções baseadas na natureza, né, que vem aí para auxiliar a questão da drenagem. E aí eu queria saber se no plano houve esse tipo de solução, assim, citada também, se foi comentado alguma coisa.
Sim, então isso aí tá dentro do plano, é uma base do nosso plano, nesse aspecto, é armazenamento. Armazenamento é solução baseada na natureza. Então, nós fazemos armazenamento em canal, em princípio, armazenamento em canal, armazenamento em quadra ou em loteamento e armazenamento em lote, certo? Então, todas as medidas, principalmente na nova legislação, que tem um pouquinho mais amarrado sobre isso, sobre você tem que fazer armazenamento no lote para reduzir, você tem também, o loteamento eu tenho que mandar, porque o lote é responsável aí por em torno de 40% da área urbana, certo? Você tem calçada e você tem ainda rua, dependendo da região. Então, você vai ter calçada, rua, órgãos públicos, etc. Você junta tudo isso, se você só faz o armazenamento no lote, você vai ter um aumento bom do escoamento, porque você vai ter um asfalto. Então, você tem que ter, aí tem lá, tecnologia de escanteiro, tem vala de infiltração. Meu pós-doc aqui, que é árvores de stormwater, que é você jogar diretamente nos canteirinhos das árvores a água que para a gente não dá, a gente está fazendo uns projetinhos lá em Goiânia, uns projetos pilotos dentro da parte de pesquisa sobre isso, que eles usaram em Lyon e usaram em Nova York tem um pouquinho, mas Lyon e foi Alberta, no Canadá. São 2 locais que tem mais, que é do tipo, só que as chuvas lá são bem menores que as nossas, né? Então, mas se você joga para infiltrar onde tem árvore, você tem muito canteiro de árvore, você já tem umas quantidades aí boas que você consegue. E, de novo, drenagem vai ser um pouquinho de grão em grão, porque você vai tirar um pouquinho de água de todo ponto até chegar no que você quer. Tá ok, obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Carol. Vou passar para Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu também tenho 2 perguntas. A primeira é em relação àquele mapeamento, né, que o senhor mostrou, do levantamento, né, de todas as redes as estruturas de drenagem, né, de Goiânia. Eu queria saber se a parte de canais também foram levantadas e se nas informações que tem, né, por exemplo, dos dispositivos de drenagem, como, por exemplo, boca de lobo, tem informação de cota, de diâmetro de tubos, essas informações todas estão contidas no levantamento? Sim, todas as informações estão contidas no levantamento. Então, cota, diâmetro, o diâmetro já tinha levantado. O PV é meio padrão, né? Você já tem uma certa, já tem uma certa profundidade padrão. Então, a gente tem as cotas do PV, cota resolução. Então, com o PV, você só ir para o... Como é que chama? Tendo a cota do PV, você já sabe mais ou menos a profundidade, diâmetro. Só um ponto ou outro que você vai ter uma diferença quando você tem que fazer aquelas compensações de cota. Ou fica muito acentuado ou fica muito suave. Aí você não vai ter muito isso. Mas o terreno de Goiânia é bom. O terreno de Goiânia, boa parte dele não é tão acentuado, não é tão suave. Então você consegue seguir o terreno quase todo o trecho. Beleza, entendi. E a primeira foi o que eu esqueci? Não, essa era a primeira. Agora eu vou fazer a segunda. Tá. A segunda, né, pelo que eu entendi, né, teve um momento aí que o senhor falou que o escoamento no TR de 2 anos, né, tem que ser segurado no próprio lote, né? Aí no plano diretor ele fala assim, se tem das técnicas de drenagem, né, que a gente sabe que tem técnicas compensatórias, tem a drenagem sustentável também. No plano diretor ele indica se alguma prioridade de qual técnica usar ou não? Não, porque depende muito de cada local. Então, tem local que você pode filtrar, tem local que, por exemplo, a taxa de infiltração é baixíssima, não tem como filtrar. Então, você tem a taxa de infiltração muito baixa. O pessoal usa muito aqui em Goiânia, estou aqui em Goiânia, então, virtualmente estou. Usa muito poço de infiltração. Joga água e põe um poço. Tanto é que o prefeito queria, tem que colocar poço de infiltração como a solução. Aí a gente não pôs. Assim, é uma das soluções. Poço de infiltração, retenção, vala, o que for, porque depende do seu terreno. Tem terreno que a meta é infiltrar 2 anos.
mas de repente, como na época de chuva, você tem chuva todo dia, então choveu num dia um pouco, choveu bem num dia, choveu no outro dia bem. O poço lotou, encheu, não esvaziou, no dia que vem a chuva de 2 anos, pode não estar preparado. Então, você vai continuar sem funcionar. Então, você tem que ter a solução, sua solução tem que ser integrada com o seu local. Então, se você não tem solução mágica, de certo modo. Telhado é legal, tal. Aqui em Melbourne, eles têm na universidade, serve como referência, porque é muito bonito, o telhado, tem um canteirinho. Mas é para cá, que chove o ano todo, tal. No Nordeste, telhado verde funciona? Não sei, vai ter que irrigar ele durante todo o ano. Aqui tem umas áreas aqui que eu vejo irrigação, umas áreas que eles fazem que a água chega, né? Aí joga no terreno para infiltrar. Sim. Que tem plantinhas, é bonitinho. Aquelas região de infiltração. E no final tem um pontozinho de drenagem, então também não esquece disso. Certo? Porque às vezes a gente esquece, que é o quê? Que todo ponto que você tem jardim de chuva, sim, jardim de chuva, vala, o que for, o final dela tem que estar integrado com a rede de drenagem, certo? Porque a gente imagina que aquilo dali vai funcionar para sempre e funciona direto. Não, aquilo dali vai reter algum nível de chuva, depois ela tem que soltar e tem que estar integrado com o seu sistema de drenagem. Certo? Se não tiver, também não vai ser. Então, eu vi isso aqui, tem um jardim de chuva, um prédio da universidade bem grande e tal, ele joga lá no jardim de chuva, o jardim de chuva tem irrigação para manter as plantinhas verdes o tempo todo, e aqui chove quase o ano todo, e você tem, no finalzinho lá, fica olhando, né, aqui está o ponto de saída, então tem que ter entrada, tem que ter saída, a gente tem que pensar nisso também. Beleza, entendi. Muito obrigado, Kleber. Eu que agradeço. Kleber, você falou armazenamento de canal. Em canal. Houve aprofundamento da calha do canal para poder criar um armazenamento, é isso? Não, o canal é bem encaixadinho, o canal é bem encaixado, e você vê uma área, vou desmatar a área, então cava aqui, se você aprofundar vai dar, problema. Então alargou o canal, é isso? Você de repente tem um terreno aqui, ou a gente faz também, tem alguns locais que a gente fez offline. Então, faço um reservatório. Tem uma área pública, a gente vê algumas áreas públicas, não sei de quem é público, não sei de qual órgão, né? Aqui, tem tantos metros quadrados. Tem área que tem que desapropriar. Tem alguns pontos lá que a gente vai ter que ser feita desapropriação. Mas o canal, naturalmente, ele já armazena. Certo? Então, você tem o tubo aqui, se a água vai passar por cima, toda essa parte aqui armazena. Ou você amplia aqui do lado, ou alguns locais a gente vai subir a cota. Olha se essa cota vai inundar casas, etc. Se não vai inundar nada, joga, e isso aqui, você sobe a cota da ponte, deixa lá o bueiro, de repente, a gente fez essas simulações e fez esse cálculo. Então, você tem lá o bueiro, tem 3 bueiros, 4 bueiros, 2 celulares, o que for. Tem aqui, está inundando, ou seja, se você subir a cota até um nível aqui, vai continuar, ok, continua, funciona. Não funciona, aí você tem que alterar a estrutura. Mas a gente tem que fazer funcionar esse armazenamento. Mas em boa parte a gente está preservando e está, às vezes, colocando ou fazendo um reservatório no canal mesmo. Põe lá uns reservatórios online no canal. Tem algumas propostas de reservatórios online. O que não foi desenvolvido por vocês, então, basicamente, vocês utilizaram o REC HMS, REC RAIS, ou teve algum outro software a mais do que isso? Não, só o RAIS, só o REC RAIS. Só o RAIS. O resto, toda a parte hidrológica foi feita no R, o Javier que fez, porque é muito, né? Se fosse fazer simulação, você precisa fazer alterações direto. Então, isso aí foi feito em R, e a parte de mancha de inundação foi no RAIS. O RAIS a gente usou unidimensional, mas pelo nível que a gente tinha, a gente conseguiria fazer bi. A gente está fazendo também com a Camila, está fazendo uma pesquisa agora, questão de LiDAR, que seria uma área muito vegetada, que você pega poucos pontos. Para fazer um canal, dá, né? Mas para, de repente, pegar um modelo bidimensional, não dá. Então, a gente está vendo se força bruta, jogar a gente tem outro LiDAR que tem bem mais pontos do que o DJI,
e não consigo usar direito, mas eu tô querendo, vamos usar esse slide aqui, porque ele é para a área vegetada. Então, se a gente consegue ter uma resolução melhor, e se isso implica em melhoria de dado. Mas isso é questão de pesquisa. A gente considera tudo como entregue. Obrigado. É isso, então. Eu acho que a gente já está no horário aí, né? Queria novamente agradecer ao professor Kleber, aí do outro lado do mundo, né? Está aqui disponível para participar dessa palestra com a gente, né? Muito obrigado, professor. E dizer que a gente está, hoje, né? A gente está fechando aí com chave de ouro o ciclo de debate com essa palestra. E agradecer a todos, né, que estão aqui presentes.